Bate-Papo na Saúde hoje está na Paraíba, em João Pessoa, falando sobre educação popular em saúde. Nesse bloco com o Pedro Cruz, que é professor do Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, aqui onde a gente está. Somos todos Paraíba, né? Somos todos Paraíba. Pedro, queria começar conversando com você sobre o que é, na sua opinião, educação popular. Eu sei que não é fácil de definir, né? Não é fácil de definir porque ele é um conceito extremamente aberto e fluido, para que a gente possa dizer assim, de onde a gente vai começar a falar sobre ele. Mas eu poderia dizer, assim, inspirado nas palavras do mestre José Francisco de Melo Neto, que é um professor referência nossa da nossa UFPB, para falar do conceito de educação popular, e ele diz que é um fenômeno de ensino e de aprendizagem que tem uma intencionalidade política definidora, que é a emancipação de todas as pessoas, particularmente aquelas que estão em processo de exclusão, de sofrimento, de vulnerabilidade, de opressão, tendo como ponto de partida o mergulho na realidade social, para que, a partir desse mergulho, educadores e educadoras possam compreender os temas, as questões geradoras que estão evocando dessa realidade, para que o ensino e aprendizagem não seja qualquer ensino e aprendizagem, seja um ensino, seja uma aprendizagem aplicada a responder às demandas que aquela realidade está pulsando e está provocando. E fazendo isso de uma forma que é também uma característica muito própria da educação popular, é fazendo com as pessoas. Então a gente não chega lá como super-homem, mulher maravilha, para salvar o mundo. Não, nós chegamos para ser um elemento a mais nas lutas que aquelas pessoas já empreendem, para que possamos, junto com elas, a partir do ensino e da aprendizagem, entender melhor o mundo, entender melhor o que essa realidade está demandando e pensarmos aí sim o que Freire chama de inéditos viáveis. O que é possível fazer para a gente superar os problemas? E fazemos isso com muita participação das pessoas, participação protagonista mesmo. Não é só participação de ficar sentado na cadeira presente assistindo. Aprendendo, como você mesmo fala, com o que acontece no chão do cotidiano. No chão do cotidiano. Nos territórios da vida. Os territórios da vida. É assim, eu aprendi a fazer educação popular como estudante num projeto de extensão dessa Universidade Federal da Paraíba. E eu aprendi indo todos os sábados para a comunidade Maria de Nazaré, que foi onde eu comecei. E assim, no início eu não entendia, assim, eu era estudante de nutrição, né? Estava no início, e eu digo, eu não sei nada de nutrição, então eu vou para uma comunidade falar de nutrição como? Aí as pessoas mais experientes diziam, calma, você vai chegar lá. E aí eu vi assim que quando eu chegava lá, que eu convivia com as pessoas, não a partir do problema de saúde concreto delas, mas a partir da vida, o problema dentro de casa, a relação marido e mulher, a relação entre filhos, o tráfico, a dificuldade de moradia. Aí a alimentação começava a surgir, as questões de alimentação, e eu, como estudante de nutrição, começava a ser provocado por elas. Mas não era assim, não partiu da doença, partiu da dinâmica da vida e das necessidades que se evocou. E assim, eu lembro claramente de uma senhora, uma das senhoras que eu acompanhava, que depois de um certo tempo que eu acompanhei, ela tinha um problema de hipertensão e ela acabou tendo um problema também de diabetes. E aí ela veio me procurar, Pedro, eu preciso de uma dieta. E eu não tinha visto ainda dieta terapia. Mas aí eu fui mobilizado aí atrás. Aí eu fui atrás de professores, de professoras, fui atrás de livros, ou seja, eu fui atrás do conhecimento científico mobilizado pela vida que pulsa, pelas pessoas com as quais a gente convive. Eu acho que esse é o conhecimento científico que a gente precisa. E a educação popular traz o caminho para a gente chegar nele. E aí você já traz uma questão também que dialoga com o conceito que você falou antes sobre educação popular, que é como se dá essa relação. E né, você chegando lá como um acadêmico e entrando em contato com um saber ancestral, um saber milenar, um saber de gerações. Isso. Como é que se dá isso também quando você volta para a academia? A gente tem aí algum tipo de dificuldade de estabelecer essa relação também dentro da academia? Tem dificuldade. Agora sim, primeiro a gente, como eu disse assim, a gente tem de forma dialógica, mas você ser dialógico não é você não saber o que você quer.
não é você fazer qualquer coisa. Então, nós dialogicamente temos firmeza e clareza, que é o quê? Educação popular não é educação para pobre, nem educação com o povo. Como eu disse, é um processo, tem uma intencionalidade, tem uma metodologia. Podemos, então, fazer na própria universidade. Então, eu, como professor, posso fazer uma metodologia educativa popular na graduação, posso fazer na pós-graduação. E aí, assim como a gente aprende pela extensão, qual é o caminho? É, como diz outro mestre nosso aqui, Emanuel Falcão, é aprender fazendo e fazer aprendendo. Então, eu não vou esperar aprovar não sei quantas resoluções na universidade para começar a fazer diferente. O diferente que a gente diz assim, diferente do hegemônico, a gente já vai começando. Por exemplo, uma disciplina recente que a gente fez aqui na pós-graduação em educação, do doutorado e do mestrado em educação, nós conseguimos toda a aula trazer pessoas dos movimentos sociais, das práticas populares, era uma disciplina de educação popular, e metade da disciplina era texto teórico em educação popular, porque é uma teoria, a gente precisa também aprender as várias dimensões e abordagem, mas também trazíamos a experiência concreta das pessoas dos movimentos e das práticas populares, não só para falar da sua experiência, mas também falar das suas ideias sobre educação, sobre saúde, que essas pessoas têm ideia sobre isso. E aí é interessante quando a gente ouve a Palmira, mestre Palmira Lopes falar, porque isso tudo que você está nos contando se realiza ali naquela presença, naquela força. Totalmente. Palmira, assim, para mim, ela é difícil falar, né? Como Iris, nossa ex-estudante, hoje residente ontem, falou assim, da dificuldade de falar, porque Palmira, para mim, é uma síntese do que a gente gostaria que toda a população brasileira, e aí eu me incluo nisso, nós possamos ser, ou nós deveríamos ser, protagonistas da construção do nosso destino. Tá entendendo? Então, assim, e aí Palmira, ela tem uma capacidade crítica no sentido de olhar para a realidade e pensar o que é que está me incomodando, o que é que está me tocando que eu preciso melhorar e ter a capacidade não só, aí é um detalhe que muitas pessoas do mundo popular e acadêmico fica só na crítica. Mas aí Palmira, para mim, é uma síntese perfeita porque ela transcende a crítica na hora em que ela começa também a ser propositiva. Então ela diz, não, então vamos fazer. E como ela disse ontem na cantiga dela, precisamos nos organizar. E aí a organização é com diálogo, com participação, com vínculo, com humanização, com amorosidade, com respeito, mas vamos nos organizar para enfrentar. E além de tudo isso, ela tem uma preocupação marcante, que é de ter a clareza de que ela tem um conhecimento sagrado, um conhecimento sagrado não, porque eu até retiro, porque não é um conhecimento também inatingível, é um conhecimento importante. Eu quero dizer que não é sagrado, porque nem o conhecimento científico, nem o popular deve ser tratado como sagrado. São conhecimentos da vida que estão aí para nos mobilizar a gente ser mais e ser melhor, e a gente também pode criticá-los. Mas ela tem esse conhecimento e tem a clareza de dizer o seguinte, eu preciso registrar. E também preciso ir lá para a academia, dialogar com o conhecimento acadêmico para ampliar e aprimorar esse meu conhecimento. Então, para mim, ela é essa síntese perfeita. E ela, quando ela propõe ir à academia, ela até faz uma provocação, né? Vou lá para ver se tudo isso que eu venho fazendo, se isso funciona realmente, se isso funciona, Mas você vê isso, porque tem muitas pessoas também, assim, algumas pessoas do mundo popular que não querem isso, que dizem assim, não, eu me basto. E é isso que eu disse na minha fala anterior. E aí é uma categoria freiriana, de Paulo Freire, nosso patrono da educação. Ninguém está acabado. Nós somos uma obra em permanente construção. Então, nem eu na academia, nem o protagonista popular pode dizer eu sei de tudo e não preciso saber de mais nada. Então, essa generosidade dela de dizer eu quero saber mais é fundamental. Mas eu queria te provocar de novo num lugar que nem toda academia está preparada para isso. Não. E muitas vezes ela é bastante resistente. Não está. É uma luta. A luta popular, a luta social, e temos também uma luta acadêmica profunda. Você vê, os trabalhos de educação popular, por exemplo, são trabalhos que são, do ponto de vista científico, são trabalhos rigorosos também, potentes, porém são trabalhos que esse chão do cotidiano, esse pulsar da vida, ele vem para o jeito da gente escrever.
E aí a gente, por exemplo, manda muitos artigos, às vezes, para muitas revistas e a gente não está no quadrado delimitado pelo conhecimento científico tradicional e que, infelizmente, muitas pessoas, até do nosso campo pedagógico, das humanas e das sociais, caem nessa armadilha de se seduzir pelo discurso acadêmico e científico tradicional. Aí a gente vem construindo conhecimento, né, mais fluido, vamos dizer assim, com esse pulsar do cotidiano da vida, e às vezes artigos são recusados. Mas a gente vai na luta, manda para outra e aprova, e aqui a gente, mas a gente teve muitos avanços. A luta é grande e sempre continua, e nós estamos na contramão e continuaremos. Porém, a gente teve muitos avanços nas décadas passadas. Principalmente avanço em reconhecer a extensão como uma atividade acadêmica, curricular. Como um lugar de construção de pesquisa do conhecimento, científica. Isso ajudou muito. O nosso programa de pós-graduação aqui em educação, ele tem uma excelência nisso, de acolher para mestrado e doutorado teses e dissertações que partem da extensão. Vivemos hoje um momento que isso está ameaçado, esses avanços que houveram, né? Porém, o que é que acontece? Como eu falei ontem, né? Nós não vamos parar, não. Nós não vamos parar, a gente não pode. É agora que a gente tem que fazer mais a prática, é agora que a gente tem que ir mais para a comunidade, é agora que a gente tem que... A Palmira, ela é uma expressão de várias mulheres e homens. Tem Palmiras nas comunidades aí do Brasil todinho. É só a gente saber olhar, procurar e estar junto delas. É que muitas vezes elas ficam invisíveis quando a gente pensa em conhecimento mais ligado. E aí você falou invisíveis, aí como é que a gente acha? É indo para a comunidade, visitando, conhecendo. Quem é a pessoa mais antiga dessa comunidade? Vamos lá conhecer. Quem é que trabalha com erva medicinal aqui? Vamos lá conhecer. Quem é que tem sindicato, tem associação? Isso começa quando a gente se dispõe a mergulhar, como eu disse, na realidade. Não é fácil porque a gente da academia... A gente vai logo querendo um foco, e a gente ir para coisas sem foco nos inquieta muito. Mas se a gente tiver a tranquilidade de dizer, não, o início é esse mesmo, é mergulhar, conviver. E aí, naturalmente, as questões vão emergindo e as pessoas vão aparecendo. E traz, de uma certa forma, uma autocrítica necessária para a academia de um afastamento que houve em relação às pessoas, à população. Sim. Porque afinal, para que ela serve, né? Não, sim. E historicamente a academia ela se constrói dessa forma, negando o saber popular, negando o saber, e não é só o saber popular, é o que Freire chamou do saber de experiência feito. A gente não pode menosprezar a experiência, a nossa vida é experiência. Nós como... civilização, né? Nós fomos avançando à medida que a gente foi tendo experiências não só científicas, experiências sociais, né? Onde a gente foi aprendendo com os erros e fomos aprimorando para crescer enquanto humanidade. Então, assim, a gente não pode menosprezar a experiência. Hoje parece que quer se menosprezar, né? Mas é evidente que o que você falou é uma coisa muito importante. A gente não pode dizer que a experiência dita tudo. Ela é a dona da verdade. Ela tem que estar disposta, sim, a críticas, a reflexões. E a academia ajuda muito nisso, de fazer uma reflexão crítica da experiência, sem destruir a experiência, mas vendo que elementos dessa experiência tem que podem ser aprimorados para que ela seja potencializada. Que bom, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Que bom que você teve esse olhar atento, e é muito bonito ver como que isso foi sendo construído na sua própria trajetória. A gente agradece muito a vocês. Assim, para a gente o atual contexto é desafiador, mas a gente sente que ao mesmo tempo isso traz um outro elemento, que é o quê? Que é dizer que nós temos algo a propor. A educação popular, ela não é só uma coisa que você vai fazer ali. Ela, como eu disse, é uma teoria do conhecimento. Ela tem lá princípios éticos, políticos, epistemológicos, pedagógicos. Ela orienta a produção do conhecimento. Então, podemos agora, nesse contexto de desmonte das políticas públicas, nesse contexto de exclusão, nesse contexto de ultraliberalismo, nesse contexto de conservadorismo no nosso país, a gente pode recorrer à pedagogia freiriana como um caminho para a gente superar de forma amorosa, não com ódio, esses desafios. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado a você pela acolhida. Não sai daí, a gente volta já.